O programa a seguir é uma produção independente, sendo de exclusiva responsabilidade de seus produtores e idealizadores. Começa agora Ancorados na Verdade, um programa da Igreja do Porto de Cristo de Guaratuba. Apresentação: Pastor Sandro Rocha. Tomem os seus assentos. Glória a Deus. Afora está frio, mas aqui está quentinho. Daqui a pouco ligar o ventilador, já que está muito frio. Esquentar o mistério. Vamos ligar aí o ar-condicionado. Quem trouxe a sua Bíblia, abra ela comigo no livro de 1 Reis, capítulo 17, versículo 8 em diante. Hoje é o 5º dia da nossa campanha, curando as feridas da alma, né? E a gente vai tratar hoje sobre isso. E eu quero hoje falar sobre a fé, o firme fundamento de crer naquilo que você não vê. Quero hoje trazer para você algo que Deus colocou no meu coração já na segunda-feira. Eu estava correndo e Deus começou a conversar comigo. Eu parei, sentei ali onde eu estava, e Deus então começou a falar comigo ali de uma maneira tremenda, me deu uma revelação. E a gente vai trazer essa palavra hoje. 1 Reis, capítulo 17, versículo 8. Aleluia. Glória a Deus. O tema é viúva de Serepta. Amém? Quem não achou pode procurar com calma aí, que nós estamos com tempo hoje. Bastante tempo. Glória a Deus. Aleluia. 1 Reis, capítulo 17, versículo 8 diz assim: Então veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Levanta-te, vai a Serepta, que pertence a Sidom, e habita ali. Ordenei a uma mulher viúva ali que te sustente. Então ele se levantou e foi a Serepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma viúva apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: Traze-me, peço-te, num vaso, um pouco de água para eu beber. Indo ela a buscá-la, ele a chamou e lhe disse: Traze-me também um pedaço de pão. Respondeu ela: Tão certo como vive o Senhor, o teu Deus, não tenho nem um bolo, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, a fim de que o comamos e morramos. Elias lhe disse: Não temas, vai, faze como disseste, mas faze disso primeiro para mim um bolo pequeno e traze-o aqui fora. Depois o farás para ti e para teu filho. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. Foi ela e fez conforme a palavra de Elias. Assim comeu ele, ela e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor falada por intermédio de Elias. Amém? Deixe os seus olhinhos, por favor, incline sua cabeça que a gente vai orar. Querido Deus, em nome de Jesus, meu Pai, eu peço que Tu possa nesta noite nos abençoar em nome de Jesus. O Senhor possa nos dar o discernimento, o entendimento da Tua palavra, que ela possa descer do céu revelada, Senhor, agora aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém e amém. Existem algumas coisas nessa passagem
que nós ouvimos sempre que lemos, e talvez a gente já tenha ouvido essa mensagem pregada aí dezenas de vezes, né? Já conhece bem, conhece tanto ela, pelo menos a maioria de nós, e a gente não presta muito atenção no que ela quer dizer. E eu estou falando isso para vocês por mim mesmo, porque quando o Espírito Santo começou a falar comigo sobre essa palavra, ele me falou sobre o bolinho. E o Senhor falava comigo e falava assim: lembra do bolinho? E eu falava: Senhor, mas que bolinho? Que bolinho é esse que o Senhor está falando comigo? Ele falou: lembra do bolinho da viúva de Serepta. E eu lembrei, na hora veio à minha mente essa mensagem. Eu estava na rua. E ele disse para mim assim: quantos têm fé hoje na igreja de hoje? Quantos têm fé para pegar o último ou o único que tem, fazer um bolinho e dar para o profeta, esperando voltar para dentro de casa e encontrar lá mais farinha e mais azeite, que já tinha acabado? Quantos o Senhor disse para mim: tem fé de acreditar na minha palavra? E eu fiquei parado, meio atônito com aquilo que Deus estava me falando. Eu falei: Jesus, que negócio que é esse aí? Ele falou: é um mistério. E eu quero que você, na quarta-feira, pregue essa palavra: o bolinho do profeta. Se tivesse um tema, nossa mensagem seria esse. E a gente precisa entender que essa viúva de Serepta, ela não era do povo de Deus. Não era. Nós lemos que ela morava numa outra terra. Não é assim? Na terra de Sidom. Ela não morava em Jerusalém, ela não morava na Samaria, ela morava em Sidom. Ela não era de Deus, ela não conhecia Deus. A gente vê isso explicitado dentro da sua palavra. Não é assim? E Elias, quando fala com ela, ela diz: o teu Deus. Ela não fala o meu Deus, porque o Deus dela era outro. O Deus dela não era o Deus de Elias. Veja o versículo 10, diz assim, ó: então ele se levantou e foi a Serepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma viúva apanhando lenha. Ele a chamou e disse: traze-me, peço-te, num vaso, um pouco de água para beber. Ele pede algo que a mulher tinha para dar. E quando ele pede algo para a viúva, que a viúva tinha para dar, ela se dispõe a fazer sem questionar. Ele disse: traz para mim um vaso com um pouco de água. Ela disse: ok, vira as costas e vai buscar água. Por que, irmão, que ela vai fazer isso? Porque ela tem água. E não ia fazer falta para ela dar um pouco de água para o profeta. E nós somos exatamente a mesma coisa. Quando Deus pede de você e de mim algo que nós temos, nós damos com a alegria e não discutimos. Mas quando Deus pede para mim e para você algo que nós não temos, nós questionamos. Não é assim? Você pegar no teu bolso agora e tiver 50 no teu bolso, só 50, que dia hoje é do mês? 18. E é o último que você tem para o mês inteiro, só vai receber no dia 30. E aí o Espírito Santo falar para tu assim: você vai tirar esse 50, você vai pôr na oferta à igreja. Você vai falar: oh Jesus, aleluia, eu creio no milagre. Vai fazer? Você vai dizer: peraí Jesus, mas eu só tenho esse. Não é assim? Sim ou não, irmãos? É. Por quê? Porque Jesus está pedindo tudo que você tem. Ele não está pedindo o que está sobrando. É importante você salientar isso.
Veja que a primeira coisa que o profeta fala, ele diz: me traga um vaso com água, me dê aquilo que você tem. Ela nem discutiu, irmão. O que ela fez? Ela foi buscar. Mas como é que ela sabia que Elias era profeta? Como ela sabia, irmão? Pelas suas vestimentas. A Bíblia diz que ele se vestia com pele. Não é assim? Pele de animal, irmão. E todo mundo conhecia ele porque ele andava correndo pelo deserto vestido só de pele. Olhava para o cara, sabia que ele era o profeta de Deus. Ninguém chegava perto dele, não discutia, não questionava. E quando o cara falava, todo mundo obedecia, porque tinha temor de Deus. Ele estava escondido porque havia profetizado, não é? Lá em Israel, que por 3 anos e 6 meses não choveria, ele diz. E quando ele foi chamado por Deus, a Bíblia diz no capítulo 17, versículo 1, que ele era um agricultor, que é o significado da palavra tesbita, um homem que mexia e lavrava a terra. Ele não era um profeta de ofício, ele não nasceu dentro de uma escola de profetas que já existia há muito tempo. Desde Samuel, Eli, já existia há muito tempo, escola de profetas. Mas ele foi chamado por Deus no meio do lugar onde estava, para exercer um ofício que o Senhor o estava chamando para fazer. Ele vem, profetiza para Acabe, e diz assim: diz o Senhor, cuja eu estou diante da sua face, por 3 anos e 6 meses não choverá, nem o orvalho descerá da terra nesse lugar. Assim diz o Senhor, e foi embora. Porque se ele ficasse, o rei Acabe ia matar ele. E todo mundo que estava sofrendo com a seca, inclusive essa mulher, porque a Bíblia diz que não existia nenhuma erva verde naquele lugar, tudo secou, irmão. Imagina um lugar onde não chove há 3 anos. Tem um sertão lá no Nordeste, do Cariri, é assim que ele chama, né? Que tem um lugar lá que faz 20 anos que não chove, irmão. E não chove, não vai chover. E não existe vida nesse lugar. As pessoas não têm água, não têm o que comer, não tem nada. É um ermo. E se o governo não ajudar esse povo lá com Bolsa Família, não der cesta básica, não mandar o caminhão-pipa, eles morrem. Porque se Deus não prover a água, ninguém pode prover, irmão. E Elias, quando isso acontece, ele foge, a Bíblia diz. Ele vai para a beirada de um ribeiro, ele vai para um rio. E ali ele fica por um tempo sendo sustentado por corvos, a Bíblia diz. E eles trazem pão e carne todo dia para Elias, para que ele fosse ali sustentado pelas mãos de Deus. Então o Senhor diz: olha, agora o riacho aqui que você está no lado, secou. Então o que você vai fazer? Tu vai se levantar e vai lá para Serepta. E lá tem uma viúva, é uma cidade de Sidom. Você vai para lá que eu quero que você fique lá. Quando ele chega na porta da cidade, por que a porta da cidade, irmão? Porque a cidade tinha um muro edificado, uma construção que protegia a cidade por fora, uma muralha. Ele chega na porta, ele encontra a viúva ali. Como é que ele sabia que aquela era a viúva que Deus lhe havia mandado ir? Ela tinha uma plaquinha, igual aqueles caras ficam no aeroporto, com o nome dele, profeta Elias, sou eu. Não, irmão. Porque o profeta Elias, homem de Deus, dirigido e guiado pelo Espírito Santo de Deus, quando a viu, já a identificou. Mas ele começou pegando leve com a irmã, não é? Ele começou pegando leve, ele disse: ei, vai lá e traz uma botija de água. Quando a mulher se vira e vai buscar, irmão, ele vê a sua disposição em abençoar o profeta, em fazer aquilo que o profeta está lhe dando por ordem, sendo que ela não conhece, nunca viu e nem sabe, não é? De onde vem aquele maluco vestido com pele de bicho. Nem sabe, irmão, não é? Agora, olhe comigo o versículo de número 11. Ele diz assim: indo ela buscá-la, ele a chamou e lhe disse: traze-me também um pedaço de pão. Veja, irmão, que ele pede água e quando ela se vira de costas e sai andando, ele chama ela de volta. Fala: ei, ela para lá. E fala: traz para mim também um pedaço de pão. Por que ele pediu isso para ela? Porque Deus disse para ela: vai
que lá uma viúva te sustentará. Sustentar não é só água, irmão, sustentar também é pão. E quando Elias fala com autoridade para aquela mulher, ele pede para ela algo que ela não tinha para dar para ele. A água ela tinha, mas o pão ela não tinha nada que comer. Nada que comer. Se ela tivesse, irmão, ela abaixaria a cabeça e ia bonitinho lá buscar e ia trazer para o profeta, não ia? Ia, irmão. Agora olha o versículo de baixo junto comigo. O versículo 12 diz assim: respondeu ela: tão certo como vive o Senhor, vírgula, o teu Deus, ela disse, vírgula de novo, não tenho nem um bolo, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos, era 2 pedacinhos de madeira que ela pegou para fazer um foguinho. Não era uma abraçada de lenha para fazer uma feijoada, era 2 cavaquinhos ela pegou. Porque a quantidade era muito pouca, irmão. Não tinha quase nada. Já estava se acabando aquilo que ela tinha. A gente continua a leitura dizendo assim: e vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e para meu filho, a fim de que comamos e o morramos. A mulher olha para ele e diz: olha, eu tenho só 2 cavaquinhos de lenha e eu vou lá fazer os 2 bolinhos, porque o que eu tenho é só um pouquinho de farinha. Então eu vou fazer um bolinho para o meu filho e vou fazer um bolinho para mim. E depois que nós comer isso aqui, a gente vai morrer, porque não tem mais nada. Não é assim que eu e você muitas vezes reagimos? Não é assim que muitas vezes nós fazemos diante de Deus, quando Deus pede algo para você que você não pode dar, ou que você não quer dar, ou que você não tem disposição, ou que você acha que se você dá, vai faltar? E o que a Bíblia está dizendo é isso, não sou eu que estou falando, é o que a Bíblia está dizendo. Por que uma viúva, irmão? Porque ela não tinha provisão do marido. E se não for Deus na vida de uma viúva, como ela fica? Principalmente nessa situação e nessa circunstância. Nós vamos comer só o bolinho e nós vamos morrer. Ela falou para o profeta assim: ó, desculpa, mas eu não tenho nada para você aqui, irmão. O teu Deus falou para você, então o teu Deus que se vira. Não é assim que às vezes as pessoas falam: irmão, Deus falou para mim que é para você fazer um bolo de chocolate para mim. Não, mas espera aí, pastor, se o teu Deus falou, peça para ele, porque eu não posso. Não é assim que a gente reage? Não é assim, mano? Deus falou para o pastor que vai chover ouro, mas acho que só falou para ele, porque ninguém vê. Mas só vai ver quem crê. Quem não crê, não vai ver. Só vai ver, irmão, as coisas acontecerem quem estiver disposto a usar de algo que somente alguém que está em Jesus tem, que é a fé. Firme fundamento de crer naquilo que você não vê. Pergunta: a mulher viu alguma alternativa? Não. Será que esta mulher foi e obedeceu Elias porque ela tinha fé ou porque ela tinha medo dele? Ela era uma viúva, estava sozinha. Mas se ela ia morrer de fome, que diferença ia fazer ela morrer matada? Melhor morrer matado, morre de uma vez, não fica doendo nem sofrendo. Eu queria que você observasse isso comigo, irmão. Olha aqui, no versículo de número 13. Elias, quando ouve aquela negativa da viúva, dizendo que ela não tinha pão, e o que ela tinha serviria apenas para que ela pudesse comer junto com o seu filho, ele então dá a ela uma outra ordem. E eu quero que você veja que o verbo está usado no imperativo. Portanto, é desta maneira que Elias falou. Elias não pediu com educação, irmão. Ele falou: vai lá e pega. Ele não disse: por favor, a senhora pode fazer a gentileza de me dar um bolinho?
Será que a senhora não pode? Tem misericórdia, estou com fome. Eu sou um filho de Deus, se a senhora me der, Deus vai dar 1000 vezes mais para a senhora. Ele falou isso? Não. Ele disse, vai lá e traz para mim. Olha o outro versículo, versículo 13 diz assim: Elias lhe disse, não temas, não temas, vai, faze como eu disse. Ele disse, vai lá e faz o que eu estou te mandando. Não discuta comigo. Usa a sua fé. Vai e faz como eu te falo. Olha lá. Porém, ele diz, faz disso primeiro um bolo para mim. Mas a mulher falou que só dava para fazer 2. Vai lá e faz primeiro um bolo para mim. E traz ele aqui, ele está falando. Não é para você fazer e deixar lá. Faça lá e venha trazer aqui para mim. Depois você vai fazer para você e para o seu filho. Mas como que ela vai fazer se não tem mais farinha? Como que ela vai fazer, irmão, se não tem mais farinha, se não tem mais azeite? Se ela dá para o profeta, o dela acabou, não tem mais. Não existe nenhuma possibilidade física de isso acontecer, a não ser através de um milagre. Mas para que você possa ver um milagre, você precisa crer nele. E quando o Senhor falou comigo, ele disse, quantas viúvas dessa nós ainda temos por aí? Quantas, irmãos? Pergunta aí para quem está do teu lado, você é uma viúva dessa? Pergunta para ele. Não se preocupe que o pastor não vai pedir dinheiro para vocês, não esquentem, tá? Pode falar sem medo, não esquenta a cabeça. Não vou pedir teu 50, fica frio aí, tá? Não esquenta não. Só figurado, tá? Por favor. Será, irmão, que você é uma viúva dessa? Será? Será que você consegue se colocar no lugar dela, irmão? Eu queria perguntar isso para você hoje, porque foi o que Deus falou para mim. Quantas viúvas dessa nós ainda temos que estão dispostas a sustentar o profeta? Quantas, irmãos? Nós ainda temos que estão dispostas a receber um milagre de Deus, porque tem muita gente que não quer mais ver o milagre. Não quer, irmão. Ele prefere comer os 2 bolinhos e morrer. Prefere comer os seus 2 bolinhos e morrer, porque não vai ver o milagre. Porque o milagre da multiplicação só existiu, irmão, porque ela teve fé para ouvir a voz de Deus e obedecer. Ela obedeceu, irmão. Esse é o verbo, não tem outro. Ela obedeceu a Deus. Não existe a possibilidade de eu e você sermos abençoados se nós não tivermos a primazia da nossa vida em Deus. Existe? Põe Oséias para mim aí, Mateus, capítulo 10 e versículo 12. Veja o que a Bíblia diz, irmão. Quero que você acompanhe comigo. Oséias 10, 12. Que rápido. Semeai para vós em justiça, colhei segundo a misericórdia. Lavrai o campo alqueivado, porque é tempo de buscar ao Senhor, até que venha e chova a justiça sobre vós. O que essa palavra está falando? Que se você não plantar a Deus, você não vai colher nada. Semeai em justiça, ele disse. Mas você está semeando para quem? Está semeando para os outros? Olha o que está dizendo ali, irmão. Para quem que você semeia? Para vós mesmos. Você semeia para você colher. Você não semeia para os outros, irmão. Não ache isso, você não semeia para os outros. Quando você está fazendo para Deus, irmão, Deus ele não fica devendo absolutamente nada para ninguém, nunca.
Nunca, irmão. Nunca. E tem muita gente que não faz, irmão, não semeia porque não consegue acreditar na provisão de Deus. Não consegue acreditar na multiplicação, não consegue acreditar no milagre, mas a palavra de Deus hoje está trazendo à tona essa conversa para mim e para você. E se é você que está aqui, é você que tem que ouvir. Se você não tiver disposição de pegar o teu bolinho, não é o meu, você não pode dar o meu, você tem que dar o seu. Ah, me dá um bolinho, espera aí que eu vou pegar o do pastor aqui, que o dele é maior, eu vou dar o dele. Meu não, Deus está pedindo o seu. Deus está pedindo o seu bolinho, não é o meu. E você não disponibilizar ele para Jesus, irmão, você não vai conseguir ver a multiplicação na sua casa, na sua farinheira, na sua azeiteira. Não vai ver, irmão. Não tem mais isso. Não é? Deus ensinou que nós devemos trazer as primícias para Deus. Será, irmão, que se as pessoas obedecessem isso, a sua vida não seria diferente? Amós para mim 5:4, Mateus. Veja o que a Bíblia diz nos profetas. Olha o que está escrito. Pois assim diz o Senhor à casa de Israel: buscai-me e vivei. Como que nós buscamos a Deus? Como, irmão, que nós buscamos a Deus? Se nós não nos dedicamos, se nós não abrimos mão da nossa vida, se nós não abrimos mão das nossas vontades, dos nossos desejos, se nós não abrimos mão daquilo que é mais importante para mim e para você. O que é mais importante para você? O teu trabalho? O que é mais importante para você? A tua família? O que é mais importante para você, irmão? Os teus compromissos? Ou é Deus que está em primeiro lugar na tua vida? Dar o teu bolinho, irmão, não significa necessariamente a tua grana. Não significa necessariamente o que você tem de melhor. Mas muitas pessoas estão negando a Deus o que é de Deus, que é a sua primogenitura. Estão abrindo mão daquilo que Deus lhes deu, a primazia de Deus. O primeiro é de Deus. O primeiro bezerro que nasceu no pasto é de Deus. O primeiro trigo que for colhido, que é o melhor, é de Deus. Se você é pescador, o primeiro peixe que você pegou é de Deus. A Bíblia diz isso, mas ninguém dá o que é de Deus, irmão. Mas todo mundo quer de Deus aquilo que precisa. Todo mundo quer de Deus aquilo que ele precisa. Não é? As irmãs querem um marido, os irmãos querem uma esposa, os irmãos querem um carro novo, os outros irmãos querem... Mas e Deus, irmão? Você está fazendo para Deus a sua obrigação? Você está trazendo para Deus as primícias? Você está se esforçando? Você está sendo como a viúva? Abrindo mão, irmão. Abrindo mão do que você acha, abrindo mão do que você pensa, em favor do que a Bíblia diz? Faz ou não faz? Se você não faz, você acabou de descobrir porque você não tem sido abençoado. Você acabou de descobrir por que o peixe, quando você vai jogar a rede, não está lá. Não está. Eu estava caminhando na praia, acho que era segunda-feira, tinha um barco com uma rede, estava a praia quase inteirinha de boia, assim, uma rede gigante o cara jogou ali. Isso que é para pescar tainha, né? Eu acho. Enorme a rede. E o cara estava recolhendo a rede, eu sentei e fiquei olhando. Falei, quero ver quanto peixe esse cara vai pegar. Não pegou nenhum. Nenhum, porque eu vi ele recorrer ali inteirinha. Fiquei uma meia hora sentado, estava um sol gostoso. Fiquei olhando. Não pegou nenhum. E depois cheguei em casa, olhei no jornal, o irmão lá em Santa Catarina, não sei qual é o lugar ali, com uma redinha, acho que de uns 50 metros, os caras passaram, pegaram acho que umas 800 tainhas. Eu falei, esses caras devem ser crentes. Ou não? Irmão, não adianta você ter uma rede enorme se você está pescando onde não tem peixe. Está pescando no lugar errado, irmão. Está buscando o fundamento errado. Está buscando, irmão, o direcionamento errado. Será, irmão, que nós estamos levando as tainhas que nós pegamos da primeira pescaria, nós estamos tirando a parte de Deus e estamos levando? Será que nós estamos fazendo o que a Bíblia diz que a gente tem que fazer?
Ou quando nós vamos pescar tainha, nós já pensamos em quantas tainhas nós vamos pescar, no que a gente vai fazer, como é que vai ser, mas a gente esquece de Deus. E daí você tem um trabalhão enorme para fazer aquela rede, gasta dinheiro para pôr combustível no barco, né? Enfrenta as ondas, sai naquele mar, estica aquela bruta daquela rede, irmão, que deve ser um peso miserável aquilo, né? Ela devia ter acho que uns 5 metros de altura, assim, se não tivesse mais, enorme a rede que o cara jogava. E daí você vai tirar aquele bruto trabalhão para tirar de novo pesado aquilo para não pegar nenhum peixe, irmão. Será que as pessoas não têm consciência que tem algo errado? Não é possível que não tem peixe bem no lugar que você vai pescar. É só quando você vai pescar que não tem peixe. Aí vai lá o irmão Peixoto com o molinete, pega 15 robalos no mesmo lugar. Você esticou uma rede de 1 quilômetro, não pegou nenhum. Azarado? Será, irmão? O irmão Peixoto é melhor pescador do que você, que está com aquela redona gigantesca? Ou será que o princípio, irmão, está errado? O princípio está errado. O princípio das primícias está errado. E as pessoas não conseguem compreender isso. Que você primeiro, irmão, tem que pensar em Deus. Primeiro você tem que fazer a tua obrigação para com Deus, para depois você pensar em pedir alguma coisa para o Senhor. Pensar. Já parou para pensar nisso? Você consegue pensar isso? De quanto eu e você temos diante de Deus? Você já pensou, irmão, se você tivesse um Elias aqui? Você já pensou? Ele chegasse para você e dizer: ô Amos, quanto você tem no bolso aí? O Elias, eu recebi meu salário ontem, estou com 500. Então suba aí com 500 para mim. Deus está mandando você me dar agora. Suba. Suba, rapaz. Não tem mar. Não tem mar. Não foi isso que ele fez com a irmã? Sim ou não? Foi isso, irmão. O cara fez. A gente está falando de vida e morte aqui. Não estamos falando de salário que você vai receber outro mês que vem. Não. Ela ia morrer. É muito mais grave do que o simbolismo que eu estou usando aqui. Eu estou usando um simbolismo para você compreender o que eu quero dizer. É muito mais pesado, irmão, do que simplesmente um dinheiro. Nós estamos falando de uma vida. Era algo que ela precisava para sobreviver. E a importância da tua fé é justamente essa. Porque quem não tem fé, irmão, não consegue agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível você viver na presença de Deus. E tem muita gente que diz que é de Deus, que é crente, que vive na presença de Deus, mas não tem fé. Ah, pastor, eu não tenho fé para alcançar isso. Então desculpa, você vai para o inferno. Você vai para o inferno, irmão. E é a Bíblia que fala, não sou eu. Ela diz que tudo que você faz sem fé é pecado. Tudo, irmão. Romanos 14, 23. Tudo que você faz sem fé é pecado. Coloca aí, Mateus, faz favor. Romanos 14, 23. Olha aí o que a Bíblia diz. Isso não é coisa minha, não. Olha aí, ó. Mas aquele que tem dúvida, se come, está condenado. Por quê? O que faz não provém da fé. E tudo que não provém da fé é o quê? É o quê, igreja? Pecado, irmão. Pecado. Ah, pastor, mas eu não tenho fé para fazer isso. Então você está em pecado, irmão. Desculpa aí. Não, mas eu estou jejuando. Não me interessa, irmão. Está em pecado. Porque se você não tem fé para você fazer algo que você precisa, que você sabe que é a tua obrigação, que Deus chama você para fazer, e você fala que não faz porque não tem fé, irmão? Então, companheiro, está no lugar errado. Não tem fé, peça para Deus, que Deus dá para você. Liberalmente, a Bíblia diz. Unção de fé para você. Você vai receber fé e você vai virar um homem cheio de fé. E você não vai ter dúvida quando o profeta pedir o teu bolinho. Ele vai olhar para você assim, ó. Só olhar para o Amos. Ele nem vai pedir o quinhentão, só vai olhar assim. O Amos vai falar: já sei, o profeta quer meu quinhentão. Já tira, fala: aqui, profeta. Aleluia, com alegria. Porque é para Jesus.
e Jesus vai multiplicar na minha vida. Isso é fé. E eu estou dando um exemplo de dinheiro, porque o dinheiro é o troço mais difícil que tem de falar, não é? Não falou de grana, pega todo mundo. E é a maneira mais fácil que a gente tem de ver a fé das pessoas. E nós não estamos falando, irmão, de grana como grana. Nós estamos falando de grana como exemplo. Põe Sofonias para mim, Mateus 2, 3. Tá ficando bom o negócio, já está esquentando, daqui a pouco vocês vão tirar a blusa já. Olha aí o que está escrito: buscai ao Senhor, vós todos os brabos da terra. Isso está falando, né? Vós todos os irritados, todos os estressados, todos o meu braço não se converteu ainda. Mas eu sou convertido, mas minha mão não é. É isso que está falando, irmão? Todos os mansos da terra, que tendes posto por obra o seu juízo. Buscai a justiça, buscai a mansidão. Olha o que a Bíblia está falando. Porventura sereis escondidos no dia da ira do Senhor? Que dia é o dia da ira? Ele está falando, irmão, que quando você busca Deus, que quando você busca a justiça de Deus, o que é a justiça de Deus? Cumprir a sua palavra. Isso é a justiça de Deus. Buscar para você a justiça de Deus é buscar cumprir os mandamentos, fazer aquilo que a Bíblia diz que você tem que fazer e você não faz, porque você não tem fé, porque você não acha, porque você pensa, porque você é isso, não importa. É buscar a justiça de Deus, é se esforçar em fazer o melhor para Deus. É você cumprir as tuas obrigações. É estar um frio miserável, uma chuva terrível, você vir para a igreja, que é a tua obrigação, você tem compromisso com Deus. E não ficar em casa dormindo porque está frio, porque está isso, porque está aquilo. Ainda bem que Jesus não vem buscar a sua igreja dentro da igreja, porque se viesse, os irmãos estavam enroscados. Se vir no inverno, guaratubano fica tudo aí, não é? Os guaratubanos, fora alguns, né, fica tudo na terra, porque não sai, porque está frio, porque está chovendo, não vai, porque está com dor no pé, porque está cansado, porque trabalhou demais. É o mínimo, irmão, que você tem a fazer, é vir na igreja agradecer a Deus pela sua vida. Vir na igreja ter comunhão com a sua igreja, ter comunhão com Deus, ouvir a palavra de Deus para que você possa receber a fé, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Mas como que você vai ouvir a palavra de Deus se você não vem na igreja? Como? E aí não tem fé para fazer as coisas, e daí não tem fé para ser abençoado, e não tem fé para a sua vida ser transformada. Daí você escuta uma pessoa que está 3 anos, 4 anos, 5 anos na igreja, fala assim: eu acho que eu não vou mais na igreja porque minha vida não muda. Não muda porque não tem fé. Não tem fé porque não vem na igreja. É uma coisa simples isso. Se você não está vendo mudança na sua vida, o que está faltando, irmão? Será que não está faltando você dar o teu bolinho para o profeta? Será que você não está escondendo o bolinho de Deus, irmão? Será que você não está escondendo o seu bolinho de Deus? Será que você não está falando para o profeta: não vou dar porque eu vou comer o meu bolinho, você que se dane? Deus falou para você, rapaz, o problema é seu, não é meu, não falou para mim? Não é assim que os crentes dizem hoje? O problema é seu, rapaz, não tenho nada com isso. Mas você vai trabalhar para ser preso, rapaz, que é isso? Deixa de ser vagabundo, rapaz, vai trabalhar, profeta. Não é assim que as pessoas estão falando hoje? E a vida da pessoa não muda. O milagre não acontece. A vida da pessoa não é transformada. Daí tem a vida de uns que só vai para frente, só benção, só benção. E tem outros que cada vez vai mais para trás. Dá 3 passos para frente, 5 para trás. Dá mais 3 para frente, mais 5 para trás. Por quê? Por quê? Se a Bíblia diz que quanto mais você abençoar, mais você vai ser abençoado.
Por quê? O que está errado na vida das pessoas? Ah, é a igreja que não presta, pastor. Ah, não, quem não presta é o pastor, porque fala muita bobagem, não ora, não jejua, daí a gente não cresce. Eu escuto isso às vezes, e sei que tem muita gente que fala isso. Mas, na verdade, irmão, a Bíblia diz que cada um de nós tem sobre si um jugo. E é o jugo da palavra de Deus. E se você não andar dentro da palavra de Deus, você está fora da casinha, irmão. Olha o que diz em Mateus 6:33. Que é o homônimo, irmão. Mas buscai primeiro o seu trabalho e o seu dinheiro, e tudo o resto Jesus vai te dar. Mas buscai primeiro cuidar do seu marido, da sua esposa, da sua casa, fazer tudo o que você tem que fazer, e Deus que se dane. É isso, irmão, que a Bíblia diz? Olha aí, irmão. Quero que você leia isso, para você saber que isso aí é Novo Testamento, para você não falar que o pastor só está usando o velho. Buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão o quê? Acrescentadas. Quais coisas? As coisas desse mundo. Quando você está buscando a Deus, você está buscando o teu crescimento, você está buscando a tua bênção, você está buscando as coisas do Senhor para a sua vida, Deus está dando ordem para os anjos, irmão, trabalhar ao teu respeito. Deus está dando ordem para os anjos cuidar de você em casa, cuidar de você na rua, prosperar você no teu trabalho, te abençoar cada vez mais, mudar a tua vida, irmão. Tua casa melhorar, você pintar a casa, trocar o carro, Deus vai fazendo. Por quê? Porque Ele te dá saúde, Ele te dá condição, Ele te abençoa, e cada vez você vai melhorando mais. Por que você está fazendo isso? Porque você é um sovinho na mão de embuia? Não, irmão, porque você está se importando com o reino de Deus. Você está se importando com a casa do Senhor. Você está se importando com as coisas que são de Deus. Você se importa, irmão. E essa é a diferença entre aqueles que se dão bem com Deus e aqueles que se dão mal. É você se importar com as coisas de Deus. É você se preocupar com as coisas de Deus. É você tomar, irmão, uma atitude que outras pessoas não tomam. Que outras pessoas não estão preocupadas. Não é assim? É você estar de carro, ver o irmão ali querendo ir embora, mas está chovendo, e falar: Pai do Senhor, irmão, entra no teu carro. Podia ir ali e falou: irmão, você mora onde? Quer uma carona? Eu vou levar você. Isso é se importar. Quem não se importa fala: tchau, 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 estou atrasado, Deus abençoe. Vai embora. Isso é não se importar. Estou dando outro exemplo cotidiano. A gente precisa, irmãos, entender que a Bíblia fala no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, que a parábola das bem-aventuranças, eu garanto que todo mundo aí conhece. Que toda vez que você ajuda uma pessoa que precisa, você está fazendo para Deus. Você dá uma carona para o irmão na chuva, você está dando uma carona para Deus. Você dá uma blusa para o irmão que não tem, você está vendo que o irmão está vindo na igreja, está só com aquele palitozinho ali, está com frio. E você está lá com 4, 5 blusas na tua casa, você olha e fala: pô, acho que vai caber. Se preocupa, vai lá, traz para o irmão. Ô irmão, trouxe uma blusa para você, sacolinha escondida, ó. Pega aí. A benção. Você está fazendo para quem isso, irmão? Você está fazendo para Jesus. Você está fazendo para Deus. Você semear, irmão. Você semear. Eu semeei, estou esperando crescer. Fiz uma semente uns tempos atrás, tinha umas minhas camisas, né? Eu tenho só 4 camisas. Vocês veem que as camisas repetidas já sabem que é por causa disso. Só tem 4 na minha arara lá, que eu não tenho guarda-roupa, é arara. As que eu ganhei de presente de aniversário mais nova, que eu não dei, né? Senão as irmãs iam ficar bravas comigo. Eu estou correndo bastante, deu uma crescida aqui nos ombros. Ficou justa minhas camisas aqui. Não foi aqui, ficou justa. E eu colocar, estava meio justinha, meio... Falei: pô, Jesus, vou semear. Chamei um irmão, dei 4. Chamei outro irmão, dei mais 4. Chamei outro irmão, dei mais 4. Bom, vou te abençoar, vou te dar 4 camisas. Boas e novas. Dei gravata também, ó. Pega a gravata que combina, benção. Das minhas. Semeei. A Chile até falou: nossa, mas você vai ficar só com um pouquinho. Eu falei: não tem problema.
vou semear que Jesus vai me dar umas camisas novas. Sem ver, irmão, sem perspectiva. Na louca. É assim que você semeia. Na louca, irmão. Eu sei lá no açougue, né, passa na panificadora, vê aquela torta de requeijão linda, já pensa no seu pastor, fala, o pastor vai adorar isso, dá uma metade desse negócio aí que eu vou levar para ele de presente. Você semear na louca. Nem sabe se está em casa, se quer, se pode. Semear na louca. Mas, puxa, irmão Valentino é uma benção, vou comprar esse bolo de chocolate, vou lá levar para ele. Isso é semear, irmão. Isso é semear. Estou dando exemplo para vocês. Isso é semear, irmão. O irmão Peixoto está lá pescando, pega aquele robalão, aquele vivo. O pastor vai ficar feliz, aleluia. Semente. Semente, irmão. E quando você semeia numa terra fértil, a tua semente cresce logo. Quando você semeia numa terra fértil, irmão, a tua semente cresce logo. Sabe o que é uma terra fértil? É um irmão que ora. Isso é uma terra fértil para você semear. Porque o irmão está lá orando, clamando na madrugada, né? Aí você vai lá, leva um bolinho para o irmão, pensa a alegria dele. Meu Deus, que bênção. Aí de madrugada ele fala, Jesus, abençoe esse santo de Deus que me deu esse bolo. Entra lá nos negócios dele, Jesus. Irmão. E aí a Bíblia diz que Deus ouve a oração do justo, irmão. E quando você semeia na casa do justo, você semeia na justiça de Deus. E aí você vê a coisa acontecer na sua vida. Aprenda isso, irmão. Vamos mais para frente um pouquinho. Olha o versículo 14. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha da panela não acabará e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. O que ele fez? Profetizou. Uma profecia com causa. Ele disse, vai buscar o bolinho, minha filha, porque Deus não vai deixar faltar farinha, e Deus não vai deixar faltar azeite, e nós não vamos passar necessidade. Não esquenta a cabeça, porque quem está mandando você fazer é Deus, e você precisa fazer o que? Acreditar. Põe Gênesis 22:8 para mim, Mateus, por favor. Olha aqui um cara que acreditou numa loucura. Respondeu Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois iam caminhando juntos. Deus vem para Abraão e fala, Abraão, pega o Isaac e sacrifica para mim. Isso é forte. Leva teu filho lá no monte, prepara lá uma mesa, mata ele e sacrifica ele para mim, como se sacrifica um cordeiro. Irmão, Abraão, velhinho, debaixo da promessa, Deus dá o filho para ele. Aí Isaac está ali com alguns aninhos já, meninote. Aí Deus vem para ele e fala, Abraão, agora é o seguinte, você gostou do presente? Gostei, agora você vai dar ele para mim. Eu quero. Leva ele lá no monte, vai sacrificar ele. Aí ele pega o Isaac e diz, sim senhor, eu vou lá sim. Pega ele pelo braço, irmão, e eles vão andando, vai dois servos juntos. Eles pegam ali 2 mulas, levam a lenha, levam o cutelo para fazer o sacrifício, porque precisava estabelecer uma lenha para colocar a vítima sobre aquela lenha, para ser ali sacrificada e queimada para Deus depois de ter sido morto. E quando Isaac está indo para o morro, o nosso irmão Abraão fala para os irmãos assim, vocês ficam aí que nós vamos ali servir a Deus, e nós, ele diz, já voltaremos. Olha a fé de Abraão. Aí o seu filho fala, papai, onde é que a gente está indo, papai? Cadê a vítima para nós sacrificar para Deus? O filhinho dele pergunta, irmão. E olha o que Abraão responde para ele: Deus proverá para si o cordeiro, meu filho, relaxa. Porque Deus falou, Deus vai prometer, Deus vai cumprir. Que a promessa de Deus não volta vazia, irmão. E quando Deus fala uma coisa para você, Deus cumpre. Porque Deus não é mentiroso, irmão. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que prometa algo que Ele não possa te dar.
Isso é ter fé, irmão. E a Bíblia diz que Abraão leva o menino lá em cima, prepara a lenha e coloca o menino deitado sobre a lenha, e o menino está ali quietinho, irmão. E o pai pega o cutelo, que é uma espécie de machado, e quando ele levanta o machado para matar o menino, irmão, o anjo de Deus desce do céu gritando, a Bíblia diz: Abraão, não mate o menino, porque Deus vai prover outra vítima. Mas Abraão teve que erguer, irmão, o cutelo assim, numa atitude de fé, acreditar no que Deus fala, mesmo que ele não estivesse vendo. E a Bíblia diz que quando ele tira o menino de cima daquela lenha, ele olha para trás e tem um carneiro preso pelos chifres numa árvore, ali atrás. Estava ali, irmão. Deus proveu a vítima para o sacrifício, porque Abraão acreditou em Deus e ia dar a Deus o melhor que ele tinha. O melhor, irmão, o tudo dele. O tudo. Coloca para nós Josué 14:12 aí, Mateus. Estamos quase acabando já, irmãos. Agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor falou naquele dia, porque tu ouviste naquele dia que estavam ali os anaquins, bem como cidades grandes e fortificadas. Porventura o Senhor será comigo para os expulsar, como ele disse. Quem está falando isso? Calebe, irmão. Calebe está reivindicando diante de Josué o monte Horebe, porque quando eles entram com os espias, a Bíblia diz que eles ficam 40 dias lá espiando aquela terra. Era muito grande. E eles formaram duplas, eles eram 12, formaram 6 duplas. E Josué e Calebe passaram por esse monte, ou Hebron, passaram por esse monte. E a Bíblia diz que ele coloca os seus pés e vê que aquele lugar é bom. Eles tinham 40 anos nesse tempo. Voltam, atravessam um rio de novo, e Moisés resolve não entrar na terra. Então eles saem para o deserto, andam mais 37 anos, a Bíblia diz. E aí eles voltam, e quando eles voltam, eles já têm 80 anos. Ficam lá todo aquele período no deserto. Não é assim, irmãos? E aí quando eles entram novamente na terra, conquistam toda a terra, Calebe tem 85 anos agora. E ele vem para Josué e diz assim: dá para mim a minha terra que Deus me prometeu. Eu quero lá o Monte Hebron, aquele lá que eu quero. Eu pus os meus pés, aquela terra é boa, aquele lugar é bom, e eu sei que tem um monte de gigante, mas eu não estou nem aí, me dá que eu vou para lá e Deus vai matar eles e vai me dar. Pela fé. Buscar as coisas de Deus pela fé, irmão. Eu e você precisamos fazer isso. E Josué para mim 1:8, Mateus. Precisamos fazer isso, irmãos. Olha o que Josué diz: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Quando isso vai acontecer, irmão? Quando você andar segundo o que a Bíblia manda você fazer. Andar segundo a palavra de Deus. Parar de achar. O maior mal do crente é aquele crente que acha: eu acho que isso é errado, eu acho que isso não vai dar certo, eu acho que não é bem assim. Você não tem que achar nada, irmão. Você tem que andar dentro da Bíblia. O que a Bíblia falou, você tem que cumprir e acabou. Está escrito na Bíblia? Tá, então vou cumprir. A Bíblia diz que eu tenho que fazer isso, então eu tenho que fazer isso. Quando você começar a fazer isso, o que vai acontecer? Deus vai fazer prosperar o teu caminho. Não está prosperando, irmão, sua vida? Não está? Então está faltando isso aqui para você. Andar dentro da palavra de Deus. Cumprir a palavra de Deus. Obedecer a Deus. Porque crente desobediente só se dá mal. Mas o crente que é cumpridor da palavra de Deus, esse prospera e é o crente bem sucedido. Se você não sabe qual é a diferença entre o crente que é bem sucedido e o crente que não é bem sucedido, leia esse versículo. Esse versículo, irmão. A Bíblia está falando, Deus está falando para Josué, está no livro de Josué.
ande segundo os meus mandamentos, ande no meu caminho, e tudo que você fizer vai prosperar, e tudo que você pôr a tua mão vai ser abençoado, e tudo que você falar vai acontecer, tudo que você profetizar vai se cumprir. Quando você estiver andando dentro do caminho do Senhor, quando você estiver fazendo a vontade de Deus, irmão. Presta atenção nisso. Ezequiel 12, 25, para a gente acabar, por favor. Glória a Deus. Versículo 15. Foi ela e fez conforme a palavra de Elias. Assim comeu ele, ela e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor falada por intermédio de Elias. Põe um Ezequiel para mim, Mateus, por favor. 12, 25. Porque eu sou o Senhor. Falarei, e a palavra que eu falar se cumprirá. Não será mais adiada, pois em nossos dias a casa rebelde falarei a palavra e a cumprirei, diz o Senhor. Por que a farinha se multiplicou e não acabou? Por que o azeite se multiplicou e não acabou? Por quê, irmão? Porque Deus vela pela sua palavra para que ela se cumpra. Deus vela pela palavra que sai da boca dos profetas dele, irmão. E ele cumpre. E ele cumpre. Se Deus profetizou na sua vida, vai se cumprir. Desde que você primeiro dê o teu bolinho para Jesus. Se você der o teu primeiro bolinho, irmão, então o resto não vai acabar. Mas você tem que aprender a dar as primícias para Deus. Primeiro peixinho que você pescar é do Senhor, irmão. Primeiro boizinho que nascer no teu pasto é do Senhor. Primeiro ovinho que chocar e der lá um franguinho é do Senhor. Irmão? Você precisa aprender, cumprir o que a Bíblia diz. Andar de acordo com a palavra de Deus. E entender, irmão, que se você não cumprir os mandamentos, a tua vida não vai mudar. Não vai ser uma bênção. E você não vai sair da dificuldade. Enquanto você não aprender a dar o primeiro bolinho para Deus. Amém? Vamos ficar de pé para a gente orar, por favor.